mesmo com pino, cara, a chance de alguém bater forte ali, porque não é reduzida a velocidade, e tombar e o cara cair, ainda existe ainda, né? Existe. Eu sempre até brinco com as pessoas que o que me encantou na engenharia de tráfego foi exatamente esse ponto, foi ter a capacidade de salvar uma vida. Quando começou-se barreiras flexíveis no Brasil, se aplicava muito errado. Tinha-se a rodovia, tinha lá 30 centímetros de espaço e colocava uma barreira que deflete 1,10 m. No bordo de um talude. Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita e estamos começando mais um podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. E hoje a gente vai falar de barreiras flexíveis. E para falar do assunto, estamos aqui com o Eudson, da Engeblock, e Mariana Reis aqui, do setor de segurança viária da Cater. Eudson e Mariana, muito bem-vindo. Obrigado aí, Eudson, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, André, Mariana. Muito obrigado, né? Para mim é um privilégio poder estar aqui, falar daquilo que a gente tenta dominar um pouco, né? Legal. E, Eudson, fala um pouco pra gente, assim, primeiro, né, para o pessoal conhecer, o que a Engeblock faz, qual que é o que ela traz aqui de novidade para o mercado? Bom, o importante é começar, né? Nós somos uma fábrica de pré-fabricados para infraestrutura desde da sua essência, né? Fabricamos tubos e aduelas para drenagem. A empresa mãe, a Engetubo, né? Ela nasceu nesse conceito, né, de produção de tubos e aduelas para infraestrutura, mas no ramo de drenagem. E há aproximadamente uns 10 anos nós vimos a necessidade de ampliar o portfólio, né, de produtos. E aí onde encontramos uma parceria com a Delta Block, uma empresa líder mundial em barreiras, né, em segurança viária como um todo. E desde então nós temos firmado essa parceria e iniciamos com esse novo produto, que é a barreira de concreto. Como o nome não associava, né, Engetubo, não fazia muito sentido com segurança viária, com barreira, veio a necessidade de criarmos inicialmente a identidade Engeblock, né? Surgiu então a Engeblock da fusão de Delta Block, que era a nossa parceira, com Engetubo. Então surgiu a Engeblock. Mas o negócio foi ganhando corpo, ganhando forma e hoje é uma empresa independente, né, Engeblock, que faz parte desse conglomerado de empresas que atuam com pré-fabricados de concreto como um todo. Tá. E só para entender aqui, o pessoal entender, você trabalha tanto tubo de vários diâmetros e também só barreira ou você trabalha com outros pré-moldados? Basicamente são 3 produtos de drenagem, né? 3 produtos quando eu digo o ramo de atuação, sim, né? Porque tubo nós temos diversos diâmetros e a duela seções quadradas para galerias maiores, né? Tá, 2x2, 3x3. E aí vai. Recentemente fizemos uma 8x4 aqui em São Paulo. Nossa. Para drenagem de córrego, né? Canalização. E caixas de passagem, que faz as interligações entre os tubos, né, e a rede principal. Então esse é um braço da empresa, né? E aí o outro braço é as barreiras, né? Tá. Que também tem a sua variação. Né? Show de bola. E pra gente entrar no tema aqui, primeiro eu vou perguntar pra Mariana aí, pra ela dar o feeling técnico, depois a gente passa pra você. Legal. O que são barreiras de contenção, Mariana? Assim, o que vocês chamam de barreira? Barreiras de concreto, dispositivos de segurança. Bom, nas rodovias a gente tem os dispositivos de segurança que estão ali basicamente para fazer a proteção de um elemento que pode levar a um acidente de uma severidade muito alta, um sinistro, alguma coisa do tipo. Então, todos os dispositivos de segurança têm essa função de exercer a proteção para o condutor no caso de um acidente. Dentre eles, a gente tem basicamente a defensa metálica, que é um semi-rígido, e a barreira de concreto, que é o rígido. Todas elas têm normatizações específicas, e a mais importante delas, no caso dos dispositivos de segurança, é a 15486, que determina todos os parâmetros que esse dispositivo tem que atender. Ainda dentro da barreira, a gente tem a 14885, que é uma normativa que fala de barreiras que não atendem os níveis de contenção e tudo mais, mas a principal, com certeza, é a 15486. E dentro dela, ela estabelece tantos parâmetros de quando a gente tem que proteger, velocidade, nível de severidade, o grau de proteção, enfim. E, inclusive, quando proteger, qual elemento proteger. E, já entrando mais especificamente nos tipos de barreira,
nessa normativa, a gente tem a determinação de qual é o nível de contenção máximo, qual é a severidade, qual é o espaço de trabalho. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, se eu tenho um nível de contenção muito alto, uma serra da Anchieta, por exemplo, algo do tipo, eu preciso de uma barreira que ela suporte o choque de um caminhão, que ela suporte o choque de um carro e tudo mais. Então, seguindo os diagramas, eu vou determinar se é um nível muito alto, médio, baixo. E tem essa questão do espaço de trabalho também da severidade. A severidade é mais ou menos relacionada a quanto de impacto aquilo vai suportar. Então, por exemplo, se o condutor colidir com aquele dispositivo de segurança, eu vou ter uma severidade muito alta ainda, por exemplo, um risco de um acidente fatal, ou eu vou ter uma severidade baixa, que seria só alguns arranhões. Então, essa é a determinação. E a última determinação é o espaço de trabalho. De forma bem resumida, né? O espaço de trabalho é o quanto essa barreira o elemento de segurança vai se deslocar para amortecer o impacto. Então, eu vou ter dispositivos que se deslocam muito pouco, dispositivos que se deslocam muito. Mas todos eles vão exercer esse trabalho para absorver o impacto e que o condutor sofra o mínimo possível. E aí é nisso que os dispositivos de segurança certificados, eles atendem a essa normativa. Então, assim, é seguro que se eu determinar que eu vou colocar uma barreira H1AW3, por exemplo, que foi fabricada pela Engeblock, eu tenho certeza que o comportamento dela vai ser aquele que foi certificado, que foi pré-determinado, eu não vou ter nenhuma surpresa. É mais ou menos isso. Né? E aí, quando a gente fala de barreiras flexíveis, né, que a gente tá, o nosso tema aqui, a Engeblock, ela passa por todos esses testes aí, o que vocês fazem lá com a Delta Block, isso é tudo certificado? Tudo certificado, né? A Mariana explicou bem, né, como funciona, né? Claro que de uma forma bem resumida, né? Porque é muito mais complexo, né? É legal quando nós entramos nesse mercado que você vai vendo as variações que se tem, né? A princípio, quando você só era um usuário de rodovia, você via lá as barreiras e achava que aquilo era um bloco de concreto, né? É tudo igual, não. E hoje não nós sabemos da diversidade que essas barreiras, né? Todas elas são testadas, esse é o principal e grande diferencial. Conforme a Mariana disse, a 15486 é a norma brasileira que rege, né, hoje os dispositivos testados. Então, esse é o principal quesito, eu diria assim, né, que as barreiras sejam testadas. E todas elas, nossas barreiras, são todas testadas. Tá, é certificação europeia ou americana? Certificação europeia. Tá. Nós, para produzirmos no Brasil, nós precisamos ter o CE, que é o certificado de conformidade, né? Tá, entendi. Da União Europeia. Tá, e deixa eu fazer outra pergunta, assim, antigamente, ou o usuário comum, ou o pessoal que estava assistindo nosso vídeo, ele tem a noção que, assim, no fundo, que uma barreira é algo rígido, né? Sim. E hoje a gente está entrando numa era de barreiras flexíveis, né? E como que funciona a barreira flexível? Assim, vocês fazem tramos e os tramos são unidos por algum cabo? Como que vocês... Qual que é a mecânica disso? Legal, vamos lá. É sempre bom falar que a barreira ela é uma segurança passiva, né, André? Ela não é uma segurança efetiva, né? De que que ela vai realmente segurar e 100% de certeza, né? E dentro dessa visão, as pessoas confundem porque vê lá um bloco de concreto e fala, se eu bater lá, eu vou me machucar, né? É a terceira lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação, Sim. né? Então, se você bate em algo muito rígido, vai machucar, né? Certamente vai machucar. A barreira nossa, o que faz ela ser flexível é justamente esses conectores que possuem dentro dela. E é isso que é testado. A barreira de concreto, o perfil New Jersey em si, ele é mais uma barreira, como qualquer outra, e todos eles podem fazer. Tem a sua funcionalidade, né? Porque o perfil New Jersey ele foi desenvolvido para trazer o veículo de volta para a pista, né? A força de gravidade atua, aqueles ângulos que a barreira possui. Então tem a sua engenharia envolvida. Mas o que tem de diferencial no nosso é o sistema que quando sofre o impacto, né? Ele absorve a energia. De que forma? Se deslocando. Então quanto mais a barreira se desloca, mais flexível ela é e consequentemente mais segura. O índice de severidade, nós não temos... Dentro da classificação, né, existe índice de severidade A, B e C. De C mais severo, B menos severo e assim vai. Nós só temos de B para A. E quanto mais a barreira se desloca, mais
segura ela é, menos severa ela como ela se a força do impacto é dissipado nela, né? Então o que o condutor sofre efetivamente é muito mais baixo. Exato. Então, no fundo, o que dá esse negócio é o conector. Aquele parafuso, é uma rosca, é um negócio assim? Ou... Não, as nossas é muito mais simples do que a rosca, né? Tá. As nossas é um encaixe macho e fêmea. Tá. Não existe peça sobressalente, né? As nossas peças, elas são todas fundidas já no concreto, né? Porque no início surgiu a concepção com essas peças sobressalentes, que davam ainda mais flexibilidade. Mas acontecia muito roubo, principalmente no Brasil, né? A Delta Block é uma empresa europeia de origem austríaca. Seu principal mercado é a Alemanha, embora ela esteja em 36 países, né? E uma das coisas que fez com que ela mudasse a geração de barreiras, né, foi o fato do Brasil. Porque tinha uma peça sobressalente, o encaixe que você colocava, mas acontecia muito roubo desse encaixe, né? Então eles desenvolveram a geração 2 de barreiras, onde as peças são chumbadas já no concreto e somente o encaixe macho e fêmea. Então nós não temos peças sobressalentes. Entendi. E mais uma pergunta que é dúvida, na verdade. As barreiras, elas são armadas ou é concreto simples, sem armação nenhuma? Legal. E só põe o conector lá e pronto. Legal. É bacana separar isso, né? Por ser um dispositivo pré-moldado, ele precisa ter resistência para o peso próprio. Então, quando eu faço toda a movimentação, eu já preciso ter armação. Tá. Eu desconheço. Já fazem 14 anos que eu estou no ramo de pré-fabricado de concreto. Algum dispositivo que você consiga movimentá-lo muito sem armação. Sim, por causa da tração, sem né? resistência à tração. Então, nós temos hoje a armação que é muito mais em virtude da resistência, para peso próprio, para içamento, para movimentação. E o tirante, né? Nós chamamos de tirante, que é o dispositivo que de fato foi desenvolvido pela Delta Block, e ele que é o dispositivo que nós temos direito à patente e atestado, né? Tá. E ele também é composto de um misto de aços, uma liga mais nobre, que são os conectores, e aços de vergalhões que ligam um entre o outro. Quando você monta uma barreira entre a outra, na verdade você está encaixando esses aços um após o outro, né? E a composição desse aço com a massa da barreira é que faz com que ela se torne um dispositivo seguro. Então, além do próprio material do concreto e do aço, a quantidade de barreiras ela também é testada. Porque eu preciso ter um dispositivo, por exemplo, 100 barreiras, 40 barreiras, para que esse conjunto absorva toda a energia do impacto. Qual é o tamanho mínimo do módulo? Legal. Na verdade, o padrão são 6 metros, né? Nós hoje trabalhamos com barreira de 6 metros. Mas, de novo, né, surgem-se as demandas, as necessidades, e nós vamos desenvolvendo conforme as necessidades. Por ser uma peça linear de 6 metros, fica difícil fazer curva. Sim, Quanto imagino. maiores os módulos, fica mais difícil fazer curva. Então, nós temos desenvolvido, ao longo dos anos, barreiras mais curtas. Então, temos barreiras com 2 metros, barreira com 1 metro, e o céu é o limite, né? Se precisar fazer módulos de 80 ali, a única questão é que para cada desenvolvimento existe um crash test. Existe um ensaio. Entendi. Muita coisa você consegue fazer com elementos finitos, né? Simular em computador. É aceito isso, né? Conforme... não sabia. Aceito com elementos finitos, é aceito. Então. É aceito. Tem-se as suas regras, né? Tá. A nossa norma é a 15486, que foi derivada da EN 1317, que é a normativa europeia. Na normativa europeia, permite-se fazer alguns pequenos ensaios, né? Com elementos finitos. Então, nós conseguimos adequar. Já foi testado com 6 metros para essa energia. Qualquer coisa abaixo disso, ela vai absorver automaticamente. Que ela vai atender também. Então, nós temos desenvolvido hoje módulos menores, mas por questões de curva. Um trecho de serra, um trecho mais acentuado, nós fazemos módulos mais curtos e assim a gente consegue ganhar raios maiores, né? E assim, para funcionar bem, quantos módulos tem que trabalhar junto? Sei lá, André, você falou que tem módulo de 6. Pô, são 10 para dar 60 metros. O crash test é feito com conjunto ou só individual? Não. Eu fiz 2 perguntas, né? Conjunto. Tá. É até legal depois, se tiver como acrescentar no vídeo aí um pequeno crash test. Me passa que nós a gente disponibilizamos assim. aí o vídeo, né? O crash test é muito legal de ver. Fica mais claro de entender. Né? Quando qualquer veículo bate no dispositivo que for, seja ele defensa metálica, concreto, sofre-se 2 impactos, basicamente. Um logo no começo, à frente do veículo, sempre vai ter uma angulação, né? O veículo sai da pista e bate no dispositivo num primeiro impacto, e no segundo impacto ele bate a traseira. Então, ele está em movimento, ele bate a primeira, depois ele bate a traseira, daí ele sai e ele volta de novo para o dispositivo.
Então você precisa ter um comprimento mínimo para que isso atenda. Tá. E isso é um grande desafio no Brasil, porque às vezes a pessoa fala, coloca 3 barreiras lá, já protegeu o poste, Não, por né? exemplo, do Nossa, viaduto. isso é uma briga. Né? Então a gente tem esses desafios no Brasil também, porque só naquele ponto, não é só naquele ponto. O veículo bate, ele sai e depois ele volta. Então, André, a gente respondendo a sua pergunta, né? Sim. Nós temos para cada tipo de aplicação determinada quantidade de barreiras. Tá. Por exemplo, uma barreira mais rígida, que nós temos essa situação, que elas são colocadas engastadas no solo, elas foram testadas 8 barreiras só, já atendeu. Tá? Essa distância. Mas eu tenho testes, por exemplo, com 102 metros, que são 18 barreiras, em torno de 18, 17 barreiras. Então a gente tem variação dependendo da aplicação, porque tem barreiras que são mais flexíveis e barreiras mais rígidas. Isso seria um W5? Essa de 100 e poucos metros? Não, é W4. Ah, 4. W4 eu já tenho com 102 metros. E aí as W2, as menores, já são barreiras testadas com menores quantidades. Tá. Mas é algo que a gente consegue simular também. Só explica pro pessoal então o que é W, Mariana. Senão o pessoal não vai entender, não. O W é o tamanho do espaço de trabalho. Então, Tá. na norma, a gente tem uma tabela que fala desses Ws que são normatizados. E, por exemplo, o W1 é o menor, que se eu não me engano é 0,60 centímetros. Quanto maior o W, maior a distância. Os mais comuns, acho que é W3, 4 e 5. Acho que mais 3 e 4, né? O W3 é distância de 1 metro que ela vai se deslocar, sempre pensando da face do elemento, o quanto ele se desloca. E o W4, 1,30. É mais ou menos isso. Tá. Quer dizer assim, para o pessoal entender, quando um veículo bate, esse elemento ele vai se deslocar 60, 1,30 m, enfim, esse que vocês chamam de espaço de trabalho. Isso, o importante, isso é uma das coisas que eu mais tenho tabu aí quando eu vou trabalhar a barreira. É diferente de você que faz, né, o projeto, que tem o conhecimento técnico, daquele que está comprando. Quando a gente fala de W, o W ele é toda a área que a barreira ocupa. Então, se a barreira tem 60 centímetros de largura, esse W já está contemplando 60 centímetros. Isso é outra dúvida que eu ia perguntar. Face. É da face. Da face de onde o veículo bate, né? Então, entendi. Se nós temos, por exemplo, uma W1, e minha barreira de 60 centímetros de largura, ela não deflete, ela não se movimenta nada. Porque W1 é 60, ela tem 60 de base, então ela não pode se movimentar nada. Perfeito. Entendeu? E essa é uma confusão que muitas vezes as pessoas falam, né? É 60 centímetros o W, então tem que ter 60 centímetros após a barreira? Não. O W é diferente de deflexão dinâmica. Né? Quando eu tenho W3, por exemplo, 1,10 m, né? Eu tenho 1 metro, né? E 1 metro. Um metro. W3, 1 metro. Eu tenho 60 da minha barreira, então ela precisa ter 40 centímetros após ela de área livre, né? Para que ela possa se deslocar. E aí essa área total da base da barreira e do espaço que ela se desloca, a deflexão dinâmica, é o total do W. Isso serve para tudo. A defensa metálica, né? Às vezes não se considera em defesa metálica, ela também deflete. Ela também sofre uma deformação, né? Então mesmo nesses 60 centímetros, teoricamente a barreira não a barreira não seria deslocada, digamos assim. E aí, isso ainda assim ela é considerada flexível? Ela já é considerada rígida. Ah, já é rígida. Já é rígida. Mas isso só a W1, né? Nesse caso. Só a W1. Ela tem uma deformação, né, porque não são dispositivos solidificados, né, no pavimento ou entre eles são soltos, né, entre si. Mas onde que ele deflete? Por exemplo, na intrusão, né? Na parte de cima. Ela dá uma... tombar e voltar. Então ela sofre uma certa deflexão. Por que eu digo isso? Porque ainda assim ela é mais segura do que uma barreira da 14885, que é moldada em loco, com fundação, né? Cara, isso que eu ia perguntar. Porque assim, no fundo, a gente tá falando de barreiras flexíveis e antigamente a gente colocava... Eu tô falando do projeto do DERSA, aí, coisa que nem existe mais, mas assim... Colocava estaquinha de 2 metros a cada 2 metros. Sim. E a barreira pré-moldada, igual você falou. Qual que é a diferença básica de umas barreiras assim, que teoricamente seria rígida pro cara não bater no muro, e dessas de vocês aí, por exemplo? Basicamente o ensaio. Tá. As nossas foram testadas, foi medida toda a energia dissipada, foi medido o índice de severidade, né? Para medir o índice de severidade é colocado um boneco dentro do veículo e é medido dentro do veículo a energia que foi dissipada, né? Então... tem todos esses ensaios. Uma barreira moldada em loco do DERSA, por exemplo, não tem um ensaio, né? Então, parte do princípio já que ela já não tem ensaio, eu já não sei como ela vai se comportar numa batida. E aí tem outros critérios técnicos, por exemplo, qual é a taxa de armadura que estão nela, né? Entre outros, né? A gente já participou de projetos aí que as barreiras eram feitas com seixo rolado, não tinha armação, né? Se batesse na barreira, ela acabava quebrando.
Acho Então, que basicamente é a previsibilidade que aquele dispositivo vai te oferecer. Uma da 14885 a previsibilidade. ou uma com broca, a gente não sabe o comportamento se um caminhão bate, ou seja lá o que for bate. Agora, uma certificada você tem precisão. Exatamente. Exatamente isso. Então a gente está falando de rígida e flexível. Agora, tem alguma intermediária chamada de semi-rígida? Alguma Semiflexível. coisa? Ou semiflexível, é. Semiflexível. Tem isso? Vocês têm isso daí? Trabalha com isso? Temos. Na verdade, é mais por separar, né? Dentro dos critérios de deflexão dinâmica, a gente separa como semiflexível. Que nós temos barreira para todas as situações. Quando você tem um bordo de ponte, por exemplo, ela não pode defletir nada. Então, isso que eu ia perguntar. Né? Não, ali nessa situação, ponte, viaduto, tem que ser rígido. Tem que ser rígido. Tá. Aí a gente tem a aplicação, o perfil tende a ser o mesmo. A única coisa que muda, teoricamente, é a altura. Pode ser com 80 centímetros, com 1 metro, como prevê, né, as normativas brasileiras. Porém, ela não pode se deslocar. Se ela deslocar, o veículo tende a cair do tabuleiro da ponte, do viaduto. Então, ali a gente considera barreiras rígidas. Nós temos semiflexíveis, que são aquelas situações, por exemplo, no bordo da pista, onde você tem um desnível muito alto, que a barreira também não pode deslocar muito, porém você tem ali 20, 30 centímetros de espaço ainda, né? E aí nós temos as W2, que vão se deslocar 20 centímetros. Chamamos de semiflexível. Tá, entendi. E temos as flexíveis, que daí elas deslocam 1 metro até 1,30 m. Uma dúvida que eu tenho. As barreiras, eu entendo que elas não podem ter fundação, nesse caso. Pelo menos não... As nossas nenhuma tem. Porque senão aí cairia muito naquelas da 14885, que ela fica travada no solo, enfim. Mas no caso dessa de ponte, ela tem alguma coisa, um arrebite no solo ou não? Boa pergunta. A gente tem 2, pode-se dizer até 3 métodos de aplicar a barreira numa ponte. Um deles, nós fazemos uma fresagem no pavimento. E aí essa altura dessa fresagem pode ser no pavimento asfáltico também. Tá. Concreto ou asfáltico. Ele varia entre 7 e 12 centímetros. É como se a gente fizesse uma caixa, Uma caixinha, né? Isso. E a barreira entra lá dentro. Para isso ela tem um espelho também um pouco maior, né? Variando conforme ela vai ser engastada, né? Chamamos de barreiras engastadas. 7 centímetros ou 12 centímetros. Então ela está confinada dentro dessa caixa, né? Por isso que ela não sofre deflexão. Ainda assim ela sofre deflexão mínima. Porque se eu tenho 60 centímetros de base, eu vou abrir ali com 62, 63 para ela encaixar. Então ela vai sofrer, mas é mínima mesmo, né? Essa é uma das maneiras de se aplicar a barreira na ponte. A outra maneira, nós usamos barras de roscadas com ancoragem química. Então ela tem um pré-furo já a barreira. Nós fazemos o próprio furo de guia para furar o tabuleiro e ali a gente chumba com um chumbador químico tanto a rosca, né, e a barreira. Então ela fica chumbada quimicamente. Essa a gente tem deflexão zero também. Zero, né? 5 centímetros. Mínima. Mas o caso convencional é apoiado no pavimento ou em qualquer outro e aí eu tenho elemento. Um outro produto que é inovador, foi desenvolvido para o Brasil, inclusive, que é apenas um pino. 2 pinos, né, por barreira, mas eu só faço um furo no pavimento e solto o pino. Aí não vai ancoragem química, não vai nada. Essa cai dentro do semiflexível. Tá. Ela sofre deflexão de 20 centímetros. Mas também já atende um tabuleiro, né? Sim. Eventualmente você vai ter ali 20 centímetros de espaço, né? Tá. Mas em situações fora de ponte, ela só é apoiada na superfície que ela tiver lá, ou tem algum tratamento especial que tem que ser feito para pôr ela lá, para implantar? Então, acho que o próximo podcast que a gente tem que fazer é por que os projetistas não fazem uma área de trabalho gigante, né? Nossa, claro que isso é uma briga. Tudo isso é custo, né? A gente sabe, né? Sim. Então, no geral, André, nós temos um outro problema que é econômico até. Fora físico, né? Geometria. Nós não temos rodovias com espaço de trabalho suficiente. Ainda mais quando você está falando de terceira faixa, quarta faixa, aí os espaços, né? Vocês sabem melhor do que eu. Então, nós dificilmente conseguimos somente apoiar a barreira. Tá. Quando começou-se barreiras flexíveis no Brasil, se aplicava muito errado. A rodovia tinha lá 30 centímetros de espaço e colocava uma barreira que deflete 1,10 m. No bordo de um talude. Imagina um bordo de um talude. É um risco, né? Na serra. Então, hoje o conceito está cada vez mais aflorado, né? As concessionárias têm se atentado cada dia mais para esse tipo de dispositivo. Não só ela, mas também os órgãos regulamentadores, né? Aqui no estado, por exemplo, a Artesp, entre outros, né? Tem se atentado a esse detalhe. Então, nós temos cada dia mais usado barreiras com pino.
Com pino. Por quê? Porque eu não tenho espaço suficiente. É legal que a mesma barreira eu aplico ela em 5, 6 situações diferentes. O que é isso? Se eu vou usar para uso temporário, isso é norma, não é nós estamos, né, dizendo. Se eu vou usar para uso temporário, subentende-se que a via está reduzida, de 110 por hora para 60. O ângulo de impacto ele é menor porque a barreira ela estrangula um pouco a via, porque geralmente você vai comer a faixa de segurança, né? Ou até mesmo uma faixa, você vai colocar a barreira ali, né? Então o ângulo de impacto diminui, aí a norma prevê ângulo de impacto 20 graus. Agora você estrangulou, é 8 graus só de impacto. Com a velocidade reduzida, é claro que a energia dissipada também é reduzida. Nesse caso, a barreira solta, ela deflete somente 20 centímetros. Ela foi testada dessa forma. Porém, qual que é a situação que você vive numa rodovia em obra, que ela é 120 por hora e quando vai fazer obra o cara diminui para 60 por hora? Em quase nenhuma delas, né? Eles continuam a 120, é isso? Sim. 120. Geralmente sim. Então, ela poderia ser aplicada nessas condições. Reduziu-se a 60 por hora, o ângulo de impacto diminuiu e a velocidade de fato diminuiu. E ela poderia estar solta, que ela ia só deslocar 20 centímetros. Mas isso não acontece. Então, a gente também está vendo um avanço legal nisso. Mesmo temporário, eles estão fazendo uso do pino para realmente proteger a via. Uma coisa que eu acho legal também falar disso que você está falando de obra é que há tempos atrás, a maioria dos desvios de tráfego que a gente fazia era tapume. Quase sempre era tapume. Hoje, pela questão do reaproveitamento da barreira em obras, as concessionárias estão tendo até preferência que a gente faça desvio com barreira de concreto, esse tipo, móvel, porque eles conseguem executar uma obra aqui, desloca a barreira para a próxima obra. Então, a vida útil dessa barreira, e economicamente a longo prazo, é muito mais viável, né? Porque a barreira ela permite isso, que você desloque de um para o outro, mesmo que você sofra algum dano, ela absorve muito bem os danos. Então, assim, a vida útil da barreira, tanto para rodovia permanente quanto para obra, vale muito a pena. É um avanço significativo de segurança no Brasil, né? Com relação às barreiras, né? Até essa questão de obra aí, o que eu tenho visto é o seguinte, o pessoal abre um perfil do pavimento, ele abre uma caixa reta e coloca a barreira lá lambendo o negócio. Aí a minha dúvida é, mesmo com pino, cara, a chance de alguém bater forte ali, porque não é reduzida a velocidade, e tombar e o cara cair, existe ainda, né? Existe. É assim, né? A barreira com pino, ela é testada por uma velocidade de 100 por hora, H2, então nível de contenção alto já é para um ônibus, um truque, né? A massa de um veículo como esse, né? Então, nessa ocasião, ela se desloca somente 20 centímetros. Claro que quem somos nós para prever qualquer coisa, mas se eu tenho essa condição onde a barreira está faceando a caixa ali do pavimento e ela vai deslocar só 20 centímetros, sendo que ela tem 60 de base, há de se entender que ela não vai cair. Ela vai deslocar 20 e vai ficar 40 apoiado. Né? Por que eu estou dizendo isso, André? Porque é difícil a gente ter a condição perfeita. Claro. Se você der uma volta em qualquer rodovia, coisas definitivas entregues, você vai encontrar irregularidade, né? Então, é um avanço enorme para quem tinha antes um circuit, para quem tinha antes cone, né? Hoje você tem uma barreira como essa, então eu acho assim algo fenomenal. Mas, respondendo sua pergunta, não está totalmente correto. O ideal era que deixasse pelo menos uns 20 centímetros, que é o quanto a barreira vai defletir. Para deslocar. Só até para enfatizar, é muito importante assim, às vezes o pessoal fala que eu não posso ter nenhum elemento atrás. Isso inclui uma drenagem, isso inclui um poste, uma placa, qualquer coisa. Isso é muito difícil de explicar. Mas realmente, se o seu elemento, seja ele uma barreira ou uma defensa, vai se deslocar, a área atrás tem que ser 100% livre, porque é muito comum você ver um poste de iluminação que está implantado a, sei lá, 60 centímetros e seu espaço de trabalho é 1,30, já não deu certo. E assim, explicar isso para as demais disciplinas é muito importante. É complicado, mas é muito importante. Ainda mais quando envolve custo, né? Na Europa eles são muito mais maduros, né? É muito comum você andar na Alemanha, por exemplo, você vê um mix de aplicações diferentes de barreira, porque quando se tem a situação de uma ponte, por exemplo, ou um pilar, tem uma barreira engastada, porque ela não pode se deslocar. Aí você anda mais um tramo, tem uma barreira assimétrica e todas elas interligadas, todos os dispositivos testados. Mas eles fazem essa mescla de barreiras, né? Não, legal. E falando de manutenção, porque no fundo assim, hoje, bem, não sei questão de preço, né? Mas eu sei que numa defensa metálica o cara bate, o cara tem que ir lá trocar. E uma barreira de concreto, como que funciona isso daí? Legal. É subjetivo, né?
porque não dá para saber qual é o nível de impacto, né, que vai ter cada situação, mas o que a gente tem de dados, que são baseados no crash test, quando você tem níveis de contenção mais altos, H2, H4B, o que se quebra da barreira é em torno de 18 metros. E quando eu digo quebra, ela lasca, ela dá aquele... 18 metros detritos, dentro né? de um tramo X lá, de 100 Por metros. exemplo, 102 metros de barreira. Tá, Foi 18. testado. 18 metros é necessário trocar. Isso Tá. eu estou falando para o nível alto. Quando bate uma carreta carregada, né? Quando bate somente um veículo como um carro, um SUV, né? A massa é muito baixa. Então não acontece absolutamente nada. O máximo que você tem que fazer é trazer a barreira de volta porque ela deu uma deslocada. Esse é o máximo. Geralmente não se faz troca. Geralmente. Tá. O que se faz, lascou lá, né? E aí a gente não pode ter detrito, né? Para não atingir até os detritos, não atingir os veículos, né? Então tem que ser feito ali um reparo, um retrabalho. A gente tem até manuais para isso, né? Como se fazer, como se identificar o retrabalho, né? Não, legal. E, bem, então tem menos manutenção que uma defensa metálica. Muito menos. A vida útil é muito maior. E em termos de custo, mais ou menos, não sei se é mais barato, é mais caro, é X vezes mais caro, como que tá hoje isso daí? Boa pergunta também, André. Por quê? Se nós compararmos... Tem um representante nosso que vem da Delta Block, ele fala um portunhol, né? Então, quando ele vai falar assim, comparar uma coisa com a outra, ele fala comparar banana com maçanas. Né? Quando a gente compara banana com maçanas, a coisa fica um pouco diferente. O que nós temos de barreiras de concreto hoje? H2. Basicamente, H2 para cima. Tá. Quando você vai para defesa metálica, você já trabalha com N2, certo? Uhum. Então, se eu comparar uma N, se eu colocar a minha como N e uma N... eu vou sair perdendo pelo menos umas 3 vezes de diferença. Valor de produto por produto. Tá. Certo? Não estou considerando instalação, porque a minha instalação é muito mais barata do que a instalação da defesa. Uhum. Agora, se eu partir para a mesma comparação, uma defesa H2 e uma barreira H2, uma defesa H4B e uma barreira H4B, a diferença é grande. Ainda mais se eu falar, vou pôr no canteiro central e ela vai atender dupla. Né? Temos defesa metálica dupla também, né? Sim. Se for comparar isso, a barreira de concreto é mais barata do que a defesa metálica. Ah, é? Então, comparar mesmos níveis de contenção, a mesma função, ela vai proteger os dois lados da via. Eu vou ter barreiras mais baratas do que as defensas metálicas. Ah, legal. Mas, no geral, o que se usa é em torno de 2 vezes mais caro. A barreira nossa é mais cara do que a defesa metálica. Tá, em termos de média, 2 vezes mais caro, Isso. mas assim, o pessoal não está avaliando só material por material, eles não estão avaliando o custo de manutenção ao longo do tempo. Prazo. A Europa fez um estudo já que, em média, numa concessão de 30 anos, é trocado, em média, 12 vezes uma defesa metálica. Caraca, em 12 média, vezes? Tá? E é mesmo? Tem lugar que você troca 30 vezes, né? Não, isso é, Uma Dutra, verídico. por exemplo, eu fico imaginando uma Dutra, né? Aquele VDM Raposo. absurdo, né? Um Raposo. Onde tem defesa metálica, dá sempre uma raspadinha ali, né? Uhum. Então, ao longo dos 30 anos, 12 vezes. Tem lugar que troca 30, tem lugar que troca 2 vezes, né? Mas, na média, 12 vezes. E a defesa, ela não tolera essa manutenção que você mencionou. A defesa é troca total. Qualquer relato... Troca tudo, né? Troca troca poste, total. troca lâmina. Tudo. Porque é a mesma questão, ela é certificada. Se o poste amassou, e fatalmente ele vai amassar além da própria lâmina, é troca do material todo. Não tem como dar uma manutenção, fazer, sei lá, uma capa. Não tem. Não tem. É substituição total. Não, beleza. A gente falou muito de... Eu acabei esquecendo do assunto que a gente não falou de altura. Vocês trabalham com alturas diferentes também de barreira? E para que situação é usada cada tipo de altura? Boa pergunta, legal. Lógico que sempre a gente vai discutir primeiro nível de contenção, né? O que a gente acabou fazendo aqui, né? Com até 80 centímetros de altura, nós temos H2. Até 80 centímetros de altura. Quando eu vou falar de alturas mais altas, o nível de contenção mais altos, aí eu preciso de barreiras mais altas também. Então, se eu vou para H4, H4B, eu já estou falando de barreiras com 1,20 m. Tá. Por que isso? E é algo que o Brasil também pouco se importa, né? Ou nunca se estudou, talvez agora a gente está se estudando. Quando a barreira ela tem somente 1 metro de altura e ela é rígida, né? Como a barreira padrão DR ou qualquer outra, ela é fixa no pavimento, o veículo alto, como uma carreta, o ônibus, ele sofre a intrusão. Ele acaba por tombar em cima da barreira. E se você tem uma barreira de canteiro central, por exemplo, muito próximo, você acaba invadindo até o outro lado da via por conta da intrusão.
Nessa situação, a barreira precisa defletir, ela precisa se movimentar, senão o veículo vai ter a intrusão, um veículo alto. A única maneira que nós conseguimos, em crash test, testando um dispositivo que não tem a intrusão, é com barreira de 1,20 m de altura fixa. Se ela defletir, ela até resiste à intrusão. Se ela não defletir fixa, é somente com 1,20 m de altura. E veículo até qual altura? Até 1,20 m a gente tem. O veículo, a altura do veículo. Aí vai para um veículo da altura de um ônibus, altura de uma carreta, ele já sofre essa intrusão, né? Todos eles já vão sofrer essa intrusão. Então, quando nós precisamos de níveis de contenção alto, muito alto, né? No caso de H4, H4B, aí nós precisamos ter barreiras com 1,20 m de altura, por conta dessas características, né? Intrusão, ela não vai resistir à intrusão. Numa serra, por exemplo, você tem uma curva muito acentuada e uma carreta. Ela vai transpor a barreira, seja ela qual for, na defensa metálica, né? Por conta da intrusão. Ela vai passar por cima da barreira. E aí a gente tem que ter barreiras mais altas. Então, nesses casos especiais de utilização, principalmente para... Acho que assim, no fundo o que define também o nível de contenção e a altura é a questão de VDM, né? De VDM, comerciais. Perfil da rodovia, tá. entre outros. E aí vocês trabalham com desde 80 até 1,20 m, é isso? Até 1,20 m. 80, 1 metro, 1,20 m. Nós temos também, não no Brasil ainda, né? Mas quando eu falo nós temos, porque nós temos um contrato de exclusividade com a Delta Block, podemos fornecer no Brasil inteiro e qualquer produto do portfólio deles. Eles têm barreiras sonora fantásticas que absorvem realmente o ruído, né? E eles têm barreiras temporárias com 50 centímetros de altura, 70 centímetros de altura, para uso temporário. Aí sim vai classificar lá dentro do T3, T4, né? Temporário. Muito rápida de movimentar, metálica, não quebra, né? A maior parte dela é metálica. Só que daí com 50 centímetros, 70 centímetros. Quando você fala de barreira sonora, porque a gente está com um projeto para entrar aí, eu vou perguntar. Barreira sonora é como se fosse um muro que você tem uma placa de concreto que você coloca lá. Como que funciona o sistema de vocês? Legal, depois eu posso até apresentar melhor para você. Né? Tá. Mas nós temos algumas variações de barreira sonora. Tá. A primeira delas, se vai ser na via, na pista, ela é em cima de uma barreira de concreto. Diferente da barreira de concreto padrão nossa. Por que diferente? Porque dependendo da altura da placa, você tem momentos muito maiores, né? Então você precisa ter uma base que segure essa vento, placa, né? vento, entre outros. Então, nós temos uma barreira mesmo, testada, com uma geometria muito maior, muito mais parruda, né? Vamos dizer assim, pesada, e em cima dela placas de concreto revestido com material madeira concreto. Que esse material, a geometria dele também absorve o ruído. Porque o que acontece na maioria das vezes? Nós temos essa situação aqui. É feito placas de concreto. Isso. E a placa de concreto, ela abafa o ruído. Mas abafa aquilo que você quer proteger. Por exemplo, se você tem uma residência atrás da rodovia, ela abafa o ruído da residência. Mas o que o concreto faz? Ele repele o ruído. O ruído volta para a rodovia. Ele volta para a rodovia, né? Porque ele não absorve. Aí você cria uma situação carregada na rodovia, né? Você fica com a rodovia muito barulhenta nesse sentido. Nós temos esse material composto de madeira e concreto que ele absorve energia até em 20 decibéis. A energia absorve o ruído até em 20 decibéis. Show de bola. Então eu tenho as duas situações. Eu tenho ela montada em cima de barreira de concreto. E ela é isolada. Ou somente a placa, se é num bordo de um talude lá, né? Se é E todas têm esse tratamento concreto-madeira aí? Todos eles têm esse tratamento. Cara, que legal. E todos testados, tá? Testado fogo, para não pegar fogo, né? A madeira. No caso de impacto, testado. Tanto a parede quanto a barreira é testado. Tá? Ah, legal. E só pra gente chegar na parte final aqui, como que, no fundo, é o processo de produção de vocês? Não sei nem se você pode abrir isso, mas assim, como que vocês fazem a questão do... qual que é o processo produtivo dessas barreiras flexíveis? Onde que vocês estão? Dá uma explicada pro pessoal aí, para o pessoal entender. Legal, se for um podcast comercial aqui, nós estamos no Brasil inteiro, né? Se vocês quiserem, a gente tá. Mas hoje a gente tem a nossa sede Fabril em Araras, né? Lá nós produzimos em média, hoje, 6, 7 quilômetros de barreira por mês. Cara, 6, 7 quilômetros? Por mês. E graças a Deus a demanda vem aumentando, né? Dá uma média aí de 300 metros dia de barreira produzidas, né? Porém, o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem já desenvolvido alguns pilotos para produzir em determinados locais, né? Então a nossa fabricação ela pode ser itinerante, né? Ela pode ser... Se tiver um projeto interessante no Mato Grosso, vamos embora para o Mato Grosso e produzir lá.
Por quê? Porque a concepção ela é muito simples, embora concreto tenha uma tecnologia assim como segurança viária tem toda uma tecnologia envolvida, né? E nosso know-how é nesse sentido, no concreto. Ela é uma forma, armação, então o processo de armação, forma e o tirante. O tirante tem todo um controle também, ele é importado, né? Isso é um pré-requisito da Delta Block, todo o material é importado, então a gente não produz ele aqui, ele vem da Áustria, né? E aí é conformar dentro da forma e encher de concreto, né? É muito teoricamente simples, né? Tá. E aí vocês deixam lá fazendo tempo de cura de, sei lá, X dias, 21 dias, enfim. Exato. Tem umas características técnicas, né? É legal que a barreira, por si só, ela não tem a preocupação de uma resistência como de uma viga, de um pilar, como o concreto em geral. 30 MPa, 40 MPa. Isso que eu ia perguntar, se tem algum FCK, alguma coisa que tem que ser feito com determinada resistência ou não? Tem que ser feito porque foi testado com pra FCK isso. assim. E o que nós fazemos aqui com a certificação, né? É minimamente garantir que aquilo que foi testado na Europa é aquilo que a gente produz aqui. Então toda a rastreabilidade de agregado, aço e processo de fabricação, traço, nós temos que minimamente estar nos mesmos pré-requisitos do que foi testado, para garantir que aquilo que foi testado é o que a gente está sendo produzido. Então temos um FCK mínimo, mas isso é legal, porque a barreira ela não tem essa necessidade de FCK mínimo. É muito mais o que faz ela resistir ao impacto é a massa, e o tirante lá dentro que vai funcionar como essa corda, né, para absorver energia. Então não há essa necessidade. Ainda assim, ela é fabricada com 40 MPa. 40? Nossa, 40 MPa. 40 MPa vai dar 4, mais ou menos, de tração. Que é bastante, né, na verdade. E é armada ainda. É armada. A maior preocupação, André, é os detritos que ela solta. Então, por isso, esse FCK mais alto. Para que não solte esse detrito. Não tem esse risco de soltar essas pequenas fagulhas de concreto, né, no meio da via em um eventual acidente. Né? Tá. E eu vi a barreira de vocês, ela é bem... Não sei o termo certo, se é lisinha, mas ela tem um bom acabamento, né? Como que vocês garantem isso daí? É um concreto plástico, né? Muito fluido. Diferente do concreto da drenagem como um todo, né? Tuba, duela. Tem um slump baixo, então. Bem baixo. É um flow, na verdade. O slump flow, né? Quem conhece um pouquinho de concreto, é o slump flow. A gente trabalha com flow justamente para essa característica de acabamento. Entendi. Um dos diferenciais da barreira nossa, né? Posso dizer, pré-fabricada, é a limpeza. Você perguntou de manutenção, né? Exatamente. A manutenção da nossa barreira, por ela ser muito lisa, ela é muito prática. O pessoal tem elogiado bastante quem usa, né? Com uma VAP, com qualquer dispositivo assim de pressão de água, eles conseguem fazer a limpeza rapidamente da barreira nossa, diferente da barreira extrusada, né? Que é feita, fica mais poroso, muito mais rugosa, difícil né? de limpar. Essas barreiras precisam de alguma pintura, alguma coisa, ou só deixa ele do jeito que está lá no concreto e acabou? A nossa não tem pintura nenhuma. Tá. A não ser que queiram fazer, não tem nenhum impeditivo também. Uma dúvida que eu tenho. Algum dos testes foi feito com tela anti-ofuscante em cima ou algum outro dispositivo em cima? A gente tem testes, mas não da anti-ofuscante. Por conta da barreira sonora, nós temos umas placas que é colocada em cima, né? Que acaba servindo como anti-ofuscante, né? Porém, não é a tela anti-ofuscante. Está se surgindo muito essa necessidade aqui, né? Sim, muito. Por isso. Eu já fui consultado algumas vezes, né? Até de repente achar algum parceiro que a gente possa... Porque onde você tem, acho que passarela, né? Em outras situações também eles usam, né? Eles estão usando, principalmente para o pedestre não passar embaixo da passarela. Né? E até a questão do farol, né? Do carro. O ofuscamento da própria rodovia. Também. Quando tem essa divisão de fluxo que é com uma barreira dupla, o pessoal tem pedido isso, né? Normalmente quando você tem uma tangente alongada e você tem alguns requisitos, não é tão simples assim, mas uma tangente alongada e você tem pistas que estão no mesmo nível, aí você pode ter ofuscamento de farol. Aí então a tela anti-ofuscante ela acaba indo em cima da barreira por esses dois motivos, ou é a passarela para o pedestre não transpor por baixo da rodovia, ou essa questão do ofuscamento dos faróis mesmo. Aí por isso que eu perguntei, porque é muito comum ter que colocar a tela em cima da barreira, aí você fica, mas não foi testado assim. Eu desconheço, eu posso até procurar me informar melhor com a Delta Block se já foi feito algum teste. Eles estão em 36 países, né? Então, todo dia surge demanda nova. Surge demandas novas, necessidades, né? Legal, a gente não tem algumas coisas aqui, né? Agora estavam testando barreira para o sal da Arábia. Porque a gente nem imagina, né? Eles estão testando por conta de incidência corrosão. de sal, corrosão muito alta lá, né?
Então, cada situação, nós tem rodovia congelada, né? A gente não tem isso aqui, né? Então, toda hora surge alguma demanda, posso vir a perguntar para se informar melhor, né? Se tem esse teste. Legal. E você tem exemplos aí para passar pro pessoal de casos de sucesso, né? De rodovias, de situações que você fala, cara, isso aqui não resolvia e a gente aplicou a nossa solução aqui e teve resultado. Eu acho que o principal sucesso, André, nós temos hoje muita barreira, né, implantada, né? Quem dá uma voltinha aí já percebe, né? Onde vai, você percebe a barreira. Até costumo brincar, né? Aquela sensação de segurança, né? Quando você vê que está protegido, né? Até o operário. Nós, quando estamos na beira da rodovia, o cara até abusa, né? O operário fica lá colado lá na barreira, né? Ela vai defletir, então não fica colado, por conta daquela falsa segurança, né? De que estou protegido, né? Então, esse é o grande avanço. Mas, principalmente, eu acho que os principais casos são aqueles onde a cada dia mais tem aplicado a barreira de uma forma correta. Nós temos hoje aproximadamente uns 10 quilômetros na Dutra, que é uma rodovia que todo mundo sabe de um risco muito grande, que ali aplicar a barreira na íntegra, sabe, de forma correta, como deve ser, para proteção temporária. Então, eu acho que os maiores casos são esses, né? Agora estou com um projeto legal na Washington Luiz, na mesma situação, 20 quilômetros de barreira, onde são colocadas barreiras com pino também, para proteção temporária. Então, acho que esses são os principais e mais relevantes casos, né? Porque, de fato, está sendo usado para proteção da obra, né? No caso, terceira, quarta faixa sendo construída, e elas vão ser usadas definitivo depois, que também garante, né, uma segurança maior, ou melhor, né, a Mariana usou uma palavra, uma garantia, né? Foi testado, né, aquilo, né? Você tem uma previsibilidade, né, de um produto que foi testado, né? Então, acho que esses são os principais casos. Mas, entre outros, a gente participou da Mercedes, né? Foi um projeto muito legal. A Mercedes, ela construiu a maior pista de teste do hemisfério sul. Ah, é? E ela está toda cercada de barreiras nossas. Ela tem diversos dispositivos lá destrutivos, né? Um ensaio... ela criou uma pista para fazer um ensaio destrutivo nos caminhões. O que é destrutivo? O cara vai lá e bate na barreira? Não, para bater na barreira, mas, por exemplo, tem pista irregular com paralelepípedo, por exemplo. Tá. E eles passam lá 10 mil vezes naquele paralelepípedo, curva, toda a situação que pode se encontrar um caminhão. Terra. Nós temos um circuito lá com uma barreira cercando todo o perímetro de terra, que é fantástico dentro da Mercedes, para esses tipos de teste em veículo. Né? Tá, entendi. Não que seja um laboratório de crash test, né, onde o caminhão ele bate na barreira, mas está protegendo todo esse perímetro lá, né? Uma pista bem legal, onde maior do hemisfério sul, né? Então, show de bola. Interessante, um projeto que a gente participou também. Legal. E vocês estão em mente trazer projetos novos, coisas novas aqui pro Brasil, ou é mais sob demanda aí que vocês estão... Porque assim, você até falou, eu falei, cara, André, tá bombando questão de concessão, né? E até falei que vai entrar muito mais, né? Tá para entrar esse ano e o ano que vem, já tem encomenda feita aí para sair. Quer dizer, o mercado tá aumentando, né? E com certeza vão demandar coisas também inovadoras. E como que tá isso? A Engeblock tá já pensando nisso? Tá com coisas em mente para trazer? A gente tá atento a tudo. Temos participado de projetos sonoros, que é algo que a gente ainda não fez no mercado brasileiro, né? Então a gente já está conversando, já tem conversado com o pessoal sobre essas demandas. Mas eu acho que o mais importante hoje, André, e onde a gente tem se atentado muito, há pouco tempo a gente adquiriu mais uma área para criar uma outra fábrica, né, na região mesmo nossa, por conta da demanda. Ela vem aumentando gradativamente. E isso, independente de Engeblock, é um marco, né? Porque nós estamos falando de segurança, estamos falando de vidas, né? É algo fantástico. Então, o mais importante agora para nós é a gente estar se adaptando ao mercado brasileiro. Então, temos trazido tecnologias onde vai contribuir para o mercado brasileiro, para o aumento da demanda, atender ao aumento da demanda, né? Não só fabril, mas também de novas tecnologias. A Delta Block tem desenvolvido barreiras com comprimento maior, 8 metros, 9 metros, barreiras mais slim, um pouquinho mais esbelta, né, vamos dizer assim, para atender um mercado que é emergente. Nós não temos uma economia pujante igual a economia europeia, né? Então tem se desenvolvido, a cada ano tem se desenvolvido algo novo para a gente trabalhar o mercado nacional. Show de bola, Edson. Te agradece muito aí. Eu que agradeço, é um privilégio. Explorar um pouco o conhecimento de vocês aí e faça suas considerações finais aí pra gente findar aí o
o podcast, que ficou bem bacana. Eu acho que vai ser bem legal pro pessoal. Legal. É uma oportunidade ímpar estar aqui, né? Conversando com especialistas, né? Eu podia inverter, fazer as perguntas e vocês responderem para mim como é que faz, né? Como é que instala a barreira, como é que... Mas eu acho que o mais importante, André, é que realmente agora a gente está tendo um olhar para a segurança. É prazeroso, né? Nós em São Paulo temos a Artesp muito atuante. A Artesp tem as suas normativas, né? Não pode uma caixa com 20, 30 centímetros, tem que proteger. Então, em São Paulo a gente tinha um avanço muito grande. Mas hoje a gente vê isso cascateando para todos os outros estados também. As concessionárias têm tido essa consciência, estão cascateando esses projetos. Eu fui convidado para estar no DENIT há pouco tempo, em Brasília, Legal. A nível nacional já, né? Então, é algo que nos enche os olhos, porque não estamos falando de segurança. No final das contas, estamos falando de vidas, né? De vidas, exatamente. E você já tem que colocar um dispositivo. Por norma, por legislação, você já tem que colocar um dispositivo. Por que não colocar um dispositivo que foi testado? Né? Então, eu acho que esse é o grande avanço que nós estamos tendo, né? E uma alegria para nós poder fazer parte disso. Nós vendíamos e fabricávamos produtos já para soluções humanas, né? Que é saneamento, né? Enchentes. Esse é o produto base nosso. Hoje nós produzimos um produto que de fato está de forma passiva, pelo menos, mas salvando vidas, né? Então é um prazer, um privilégio. E poder estar com vocês aqui, privilégio ainda maior. Show de bola. Mari? Não, é um privilégio falar com uma pessoa que, né, o outro lado aqui da nossa engenharia, porque eu sempre até brinco com as pessoas que o que me encantou na engenharia de tráfego foi exatamente esse ponto, foi ter a capacidade de salvar uma vida. Legal. E o mais importante de tudo, eu sempre penso assim, né, quando você entra com a sinalização ela tá ali para orientar e tentar evitar que o incidente aconteça. Mas fatalmente ele pode acontecer. Sim. E é aí que o dispositivo de segurança entra efetivamente para salvar a vida. Então, assim, principalmente quando eu discuto com alguém de concessionária, e a gente, como projetista, tem sido muito exigido no Brasil inteiro, você mencionou a Artesp, mas eu concordo que hoje está tendo uma exigência das agências, das concessionárias no Brasil todo. Seja onde for que a gente faz projeto, dispositivo de segurança é onde sempre existe a maior exigência, né? E aí quando você vê que um ponto que era crítico, que tinha acidente, que tinha fatalidade, e depois da implantação do projeto zerou... É maravilhoso, É incrível, não tem nem o que dizer. É bom fazer parte, né? Aquele conceito de rodovias que perdoam, né? Exato. No fundo, todo mundo é humano, todo mundo erra. E se a rodovia perdoar, é mais uma vida salva aí. E é isso que a gente... A Delta Block fez uma propaganda lá, né? Aqui no Brasil, a gente, se fizesse, ia dar um problema. O slogan era mais ou menos assim: nós sabemos que você vai beber, nós sabemos que você vai dirigir alcoolizado, então nós estamos aqui para te proteger. Ia dar problema. Aqui no Brasil não ia funcionar muito, mas é mais ou menos isso, né? Nós temos dispositivos que ainda de forma passiva que está contribuindo para salvar vidas, né? Show de bola. Agradeço. Galera, mais uma valeu, vez. muito obrigado. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado do episódio. Não deixe de dar o like. Valeu e até mais.